queridos amigos, ainda agora nós temos que rever a oportunidade que estamos tendo. O momento que estamos vivendo é um momento que exige uma grande acuidade. Se nós percebemos os avanços continuados do conhecimento, onde o intelecto atinge páramos que nem Júlio Verne assim perceberia, a tecnologia galopa em uma velocidade acima do nosso pensamento. E o homem distraído, com uma criança no meio de um grande parque, a observar as luzes, os movimentos, encantado, sem perceber a responsabilidade deste momento. A integralidade de quem somos, não no sentido de vivenciarmos a plenitude da qual nos encontramos distantes, mas a integralidade do propósito existencial. Porque nós já estamos há quase 4 milênios do conceito do monoteísmo. E nós ainda vivemos as nossas barganhas com deuses antropomórficos, com as deidades venais que se dedicam a nos atender em detrimento das leis universais, condições únicas para que nós atinjamos a felicidade. Estamos há 2 milênios de um hálito contínuo do Cristo espraiado em nossa direção. E do Cristo aos nossos dias, a celeridade deste avanço a que nos importamos, do conhecimento e da tecnologia. A acuidade que nos é cobrada é a lupa doutrinária que nos foi concedida, por acréscimo de misericórdia de Jesus. Jesus, líder e exemplo em tudo, conseguiu nos dizer, porque percebamos, em Lucas, ele diz a Pedro, Pedro, o Satanás tem enjoeirado em torno da tua alma, e se eu não tivesse rogado ao Pai, tu não terias resistido. E mesmo com os rogos do Cristo, Pedro logo mais o nega 3 vezes. E para sedimentar quem Pedro era, dentro de uma visão até mesmo da neurociência ou da programação neurolinguística, ou por simplesmente da psicologia, o Cristo, depois que parte, pergunta a Pedro 3 vezes se o ama. Como se fosse sedimentar naquele desenho da psique, trazido pelos grandes nomes. Tu me amas, Pedro? E assim, nós vamos encontrar Pedro asseverando que o ama. E então, quando Pedro degusta, ele diz, então, cuidai do meu rebanho. Nós temos nos utilizado do conhecimento para atenuar a nossa responsabilidade,
nos esquecendo que Jesus dizia que a quem mais dado, mais será cobrado. E nós espiritistas somos aqueles que recebemos este mapa. Não um aplicativo, porque o aplicativo nós lançamos em nossos computadores de mão, os nossos smartphones, e eles nos guiam sem que a gente tenha conhecimento, porque eles vão dizendo, dobre à esquerda, dobre à direita, e nos guia. Não, não. O Evangelho pede que nós degustemos para sedimentar na alma. Então, não só basta dizer Senhor, Senhor, porque com o advento do Consolador prometido, Jesus fala para nós, como falou para Pedro. Ele diz, se continuares a orar, e nos lança o Consolador. Porque talvez orado nós até hoje estejamos fazendo. E a nossa oração é sempre um petitório para que Deus nos atenda à condição de um Deus venal, onde nós não serviremos a Deus, nós queremos que Deus nos sirva. E esse instante que nós estamos passando é um instante que nós, espiritistas, temos a responsabilidade de cuidar do rebanho. Mas para cuidar do rebanho, nós temos que saber quem somos. E saber quem somos nos dias de hoje não é somente saber a nossa pertença, em uma palavra muito utilizada no ambiente da sociologia. Porque o Cristo, é tão interessante isso. Para as religiões que pedem o dízimo, elas dizem assim, ora, mas o Evangelho, a Boa Nova, não diz que a gente tem que pagar 10%. E é verdade, é verdade. Porque quando nós nos voltamos para o Levítico, quando nós nos voltamos para o Deuteronômio, nós encontraremos orientações. Mas no Evangelho, Jesus diz que a gente tem que dar tudo. Não é 10%. Jesus diz, deve amar os outros como eu vos amei. E Jesus ama até doar a própria vida. Mas nós queremos ser espíritas, uma sala VIP. Como se nós estivéssemos num ambiente agora de pandemia, com a oportunidade de viajarmos de avião e com uma cabine que não tem o vírus. E que a gente embarque, viaje, porque vai em nome do Cristo. E a gente tem esse salvo-conduto. Ou que a gente possa, da condição espiritista, fazer as nossas deduções, trazendo o ambiente de fora para dentro. E nós precisamos sentar, como estamos fazendo agora. Sentar antes de pormos no caminho. Porque o caminho para nós é a forma que nós caminhamos. É o nosso trejeito em caminhar. E o nosso trejeito em caminhar não é a celeridade dos homens que têm o foco, as metas definidas para ter os 5S no comportamento do ser bem-sucedido em redes sociais e financeiras. Mas o caminhar do cristão, antes de tudo, é a atenção para não machucar. E porque isso não é só suficiente, é o pedido que existe contínuo na alma para que nós sejamos aqueles que auxiliamos os outros que estão no roteiro. E o Espiritismo, como os demais credos, passam por esta ventania que atinge todas as construções sociais, familiares, que é este período de transição. E se as religiões são luzes, não podemos esquecer nas palavras de Emmanuel que uma vela acende milhares de velas, mas um simples sopro apaga. E a doutrina espírita temos que ter cuidado,
Porque o que protege o lume, a claridade, é a redoma de vidro. E a redoma de vidro, ela é transparente. A redoma de vidro, ela protege do vento, das intempéries do lá fora, mas faz com que a luz que existe cá dentro ilumine lá fora. E se nós não tivermos o devido cuidado, nós não estaremos cumprindo o papel de, nesse instante, levar as luzes elucidativas da doutrina espírita por meio da sociedade, sem trazer a ventania da sociedade por seio da doutrina espírita, para não apagar esta luz, que não somente cadencia os nossos passos, mas nos dar uniformidade de movimento, e nos dar a acuidade do que estamos fazendo. Jesus, meus queridos irmãos, ele não pede de nós somente a humanidade. Não, 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 não. Jesus pede que nós amemos como ele amou. E Jesus se sacralizou. Em verdade, aos nossos olhos, porque segundo João, ele já era pleno na elaboração deste grande educandário que nos alberga. Mas toda a sua trajetória foi, em essência, um dito trazido no Talmud. Toda a trajetória do Cristo é um movimento de santificação pelos outros. Então, nós espiritistas temos que ser estes que sabemos o que estamos fazendo. Temos que ter um comportamento maior do que o da humanidade. Temos que nos sacrificarmos. Mas Jesus ainda diz que o sacrifício só é válido se for feito com alegria, como ele o fez. Ele é o vinho à mesa da comensalidade. Porque se formos nos lembrar o que diz Paulo aos Hebreus, e é muito significativo, hebreu é o povo escolhido, e a árvore trasladada do Evangelho para o Brasil tem na doutrina espírita o povo escolhido. O povo escolhido para exemplificar. E temos que, então, entender e fazer esse algo mais. E esse algo mais que Jesus deixa lúcido, nós temos que vivenciar. Então, temos que ter este comportamento de acuidade. Nós não somos espíritos caminhando aleatoriamente, em dado momento, faremos um gesto de caridade para quantificarmos, como se fôssemos apresentar a Deus quantos pratos de sopa, quantos perdões, quantas pessoas guiamos. Mas nós temos a certeza que somos espíritos em um orbe de provas e expiações, que nos permitimos mais as sensações do que os sentimentos. E que temos que, nesse instante, identificar que a trajetória libertacionária é, antes de tudo, o prazer em servir, a alegria de iluminar, ainda que somente como castiçal que segura a vela que vem de Deus. E nós não podemos esquecer que se o castiçal tivesse sensibilidade, reclamaria da cera quente nas mãos. E nós reclamamos antes mesmo de trabalhar. Então, temos que aproveitar a oportunidade. Estamos em um momento em que o conhecimento, e não é somente o conhecimento acadêmico, o conhecimento doutrinário, mas nos moldes ocidentais. E nos moldes ocidentais o conhecimento está no intelecto.
Nós somos mensurados pelo QI. E, de repente, a gente vai estar dizendo que número é a pergunta do Livro dos Espíritos, qual é a resposta, em qual versão ou em qual tradução. Se diz Salvador Gentil, e nós precisamos entender, ainda que gostemos mais de Herculano Pires, que a proposta não é agasalhar somente no ambiente do intelecto, mas é vivenciarmos. Porque o Evangelho foi escrito em grego, porque o grego foi a língua que Roma padronizou. Mas o comportamento é do povo escolhido. E o povo escolhido tem no Cristo o exemplo e o modelo. Nós encontraremos em Pilatos. Pilatos representa o comportamento da sociedade. Ecce homo, eis o homem em latim. E este homem trazia o corpo pelo suplício, o flagilício. E olha como eles eram rigorosos. Os fariseus sabiam que a pena máxima imposta no Deuteronômio era de 40 chibatadas. E se passasse uma chibatada a mais, seria punido com a mesma quantidade aquele que infligiu. E eles, para não correr o risco, eles mandavam dar só 39 chibatadas, para não correr o risco. A preocupação deles não era saber se o outro estava sendo punido dentro de uma visão de mergulho, mas eles ficavam presos na hermenêutica, na interpretação fria da lei. E para não cometer erros, não dá uma chibatada a mais para não sofrer, 39. É por isso que quando a gente escuta, diz assim, Jesus levou 39 chibatadas. Mas não foi para diminuir uma chibatada das costas do Cristo. Foi para quem infligiu não levar 40 ou 41. Então, ali ele diz, eis o homem. E o homem estava com as marcas que nós falamos, com o lenho nas costas. A coroa não era de ouro de César, não era tiara, era a coroa de espinhos. Na mão, nós não vamos encontrar nada que lembre o poder transitório. A cana do viajante, que tenta dessedentar-se ou ter um pouco de nutriente. Este homem vilipendiado pela massa que ele auxiliou, pelo povo que ele pertencia. Porque ele era de uma das 12 tribos. E ali nós vamos encontrar o vínculo dele, a tribo de Davi. E o que é que nós temos? Nós temos este povo, nós temos a massa que ele ajudou, o agredindo. E por que nós, queridos irmãos, que eu lembraremos? Porque a doutrina dos espíritos lançou-se no momento acadêmico. Lançou-se para reconstruir o vínculo com Deus. Porque nós sabemos que quem criou a cisão de religião com conhecimento foi a religião, não foi o conhecimento. Então, quando a doutrina espírita se apresenta, ela se apresenta como um pedido de perdão. Ela se apresenta como um unguento na úlcera que nós mesmos abrimos. Ela se apresenta como uma ponte do precipício que nós religiosos cavamos, como porta no muro que nós construímos de divisão. Então, a doutrina dos espíritos se apresenta com o livro dos espíritos, que é onde cria em uma razoabilidade
em uma obviedade, ou seja, respeita no primeiro momento o conhecimento do intelecto. Então lança o primeiro livro. E o primeiro livro funde as duas estradas em um mesmo caminho. Lança a ponte, abre a porta, coloca um unguento. E ali nós vamos ver construído, dentro de um ambiente que incorporaria fisiologia, sociologia, pedagogia. O cântico acadêmico é contemplado, o alto chega aplaudindo o conhecimento e dizendo: Deus, não é isto que aqueles que queriam ser atendidos criaram. Deus transcende, mas fala numa linguagem de luzes dentro da obviedade. Aí, meus queridos amigos, ele aproveita, e quando a ponte é lançada, nos lança um manual prático da comunicabilidade, que nós o conheceremos mais adiante como o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, ele nos traz a capacidade de aceitação da comunicabilidade, porque ele apresenta o perispírito, tornando possível essa comunicação. E aí nós vamos ter, dentro de um respeito a esse conhecimento monolítico de que não era possível tocar o invisível com os médios de efeitos físicos. E ali nós vamos encontrar estes dizendo que olhem, toquem, é possível. Porque a ciência tornou a sociedade doméstica, mas por culpa dos religiosos. Então a religião diz: pode tocar. Olha a chaga do Cristo aqui, olha os processos de materialização. Quando isso ocorre, é que vem o Evangelho. O Evangelho é o terceiro momento concatenado, para que a gente tivesse se libertado do que fizemos do conhecimento religioso. Torna a possibilidade. Deus é maior do que a crença cega. Então nos apresenta o Evangelho, porque vem para nós, os caídos, os tombados, os de erros reiterados, e que não poderíamos ficar somente no conhecimento. Caridade é prática. Voltamos ao momento antes da yeshiva. Yeshiva é o conhecimento hebraico onde o mestre ensina sentado e os alunos não caminham. É a divisão do templo para a oficina. Jesus torna toda a terra um templo no seu comportamento. E o que é que ocorre, meus queridos irmãos? A caridade é o convite de novo, para que não tenhamos os joelhos dobrados pura e simplesmente, mas que nós dobremos o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência e saiamos como outrora, seguindo Jesus. Mas qual o caminho de Jesus? Para seguir Jesus, eu não preciso voltar para o Oriente Médio, o Antigo Oriente Antigo. Para seguir Jesus é onde eu estiver. Onde eu estiver, eu tenho olhos para os caídos, eu tenho ações para os excluídos. Onde eu estiver, eu esteja mortificando o meu orgulho, combatendo o meu egoísmo. E aí, queridos irmãos, nós voltamos a ser os seguidores do caminho. Onde Jesus está? Em todo canto, porque em todo canto nós teremos os cristãos espíritas com os óculos da acuidade. E se a ciência trouxe, a partir da pesquisa dedicada de Pasteur, a visão da microbiologia, no Evangelho de Jesus, nós temos as lentes para ver não somente os erros íntimos, mas ver também as potencialidades adormecidas. Porque Jesus não se apresenta como luz, pura e simplesmente para mostrar as nossas sombras.
Jesus se apresenta antes de tudo para dizer quem nós somos e o que podemos fazer. E a doutrina espírita é esse convite. E o momento que nós estamos passando é este, meus queridos irmãos. Na época de Jesus, também as polarizações, também as brigas comezinhas dentro do templo, também a busca de evidências de seguidores. Como não? Nos nossos views, nas nossas necessidades de quantos acessos nós estamos, e se puder ainda, se a gente tiver muito acesso, a gente pode ganhar um dinheirinho no YouTube. E a proposta, em verdade, não é esta. Nós temos que ter o cuidado de não transformar o movimento em um movimento comportamental dos dias idos. Porque o conflito é com o movimento, sempre o foi. O evangelho é lúcido. Como nos dias do Cristo, o evangelho não se tisna por características próprias, por propriedades intrínsecas. Porque nós já tentamos de tudo. Em nome do Cristo, já ceifamos vida, já julgamos. Quanto dos médios de hoje não estava no julgamento de ontem, dentro das religiões tradicionais, chamando de bruxo e lançando as fogueiras? Quanto nos dias de hoje não vem com mediunidade e a gente está na mediúnica e vem alguém e diz: você que me queimou, eu jamais. Sim, agora vem com a mediunidade. Mas que essa mediunidade não seja para que nós transformemos o nosso pensamento e a gente bota uma roupagem como se fosse uma roupagem do Cristo. O movimento sempre tombou. E nós temos que ter cuidado para, mais uma vez, não falharmos. E olhe que a tempestade está grande. E tempestade traz ciscos. E os ciscos, ou cascalhos, caem nos nossos olhos. E a gente não abre os olhos e caminha, porque está todo mundo caminhando. E temos que abrir os olhos dos sentimentos. Porque, como nós nos reconhecemos cristãos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Cristo já dizia em João: vós sereis reconhecidos por muito amardes. Nós precisamos amar mais. Mas o que é que acontece? Se nós estamos... Olha o que nós transformamos. Nós já sabemos, teoricamente, que a família consanguínea é um braço da família cósmica. Nós sabemos mais que somos espíritas. Nós sabemos que aquele irmão difícil, aquela mãe indiferente, aquele filho desobediente é consequência do ontem. Ou seja, é débito que nós temos. Nós não estamos nos sacrificando, estamos pagando as contas. Antes de termos crédito, pagarmos as contas. Mas a gente se acha santo porque está pagando as contas. E a gente ainda diz assim: meu Deus do céu, eu só suporto esta família porque sou espírita. Como? Você deveria ser grato. Deveria ser grato, ainda deveria amar os que te perseguem fora da consanguinidade. Não suportamos aqueles que não concordam conosco dentro da consanguinidade. Então, o momento é de reflexão. O momento é de nós pararmos. Porque se o modelo trazido por Deus no Evangelho segundo o Espiritismo, questão 625, é Jesus, Pilatos apresenta ao populacho como homem. Eis o homem. E nós deveríamos, então,
ser esse homem. Ser esse homem muitas vezes agredido, sucateado, vilipendiado, mas no Cristo límpido, em Jesus sincero. Não sincero por ser pleno, que nós não somos, mas ser sincero por dizer assim: Senhor, eu estou tentando. Juro que eu estou tentando. Se eu não estou conseguindo, é porque ainda não peguei o veio. Ainda não tenho acesso à fonte, porque coloquei muitos pedregulhos. Mas no orvalho que tu emana, eu já coloco na folha. E não somente descedenta a planta em condição mínima, mas quando a luz bate, se separa e cria um arco-íris. Que são as nossas pequenas ações de acalanto, de incentivo, que neutraliza a nossa personalidade. Ah, meu irmão, a gente diz assim, mas se eu for ser assim, eu vou deixar de ser assim. É por isso que a gente está aqui, para deixar de ser como a gente é. E a caridade é a forma que nos modifica, sem trazer lágrimas, que não sejam de felicidade. A caridade é o formato divino que transforma as nossas mãos antes garras e agora passa a ser direção, alavanca, passa a ser o formato do fármaco, o pão, o abraço. Irmãos, nós não fomos convidados para trazermos a fórmula que equanimize todas as patologias, retirando-as da sociedade. Não. Nós fomos convidados para trazermos o cheiro do Cristo para a sociedade, ainda que sejam pequenos gestos, como os bons perfumes que vêm em pequenos frascos. Nós precisamos trazer o Cristo para a sociedade. E a acuidade que a doutrina espírita nos permite é isso. É nos dizer, nós somos espíritos em um processo concedido por acréscimo de misericórdia de Deus e estamos aqui para a nossa melhoria. E a nossa melhoria implica ver o outro, e para ver o outro eu tenho que quebrar o orgulho e o egoísmo. Porque são estes as traves que eu trago no meu olho. Então, como nós poderemos acreditar que renovaremos o Brasil se não crescemos nenhuma mudança em nós mesmos? Se somos os mesmos. Eu me lembro que nós estamos em Santana do Ipanema, terra que eu vivi até os 15 anos, e que eu sou tão grato. Eu dizia há poucos aos meus irmãos, meus filhos e sobrinhos, que Jesus é o semeador e que ele lançou a semente na terra certa. Vocês não. Vocês estão aí à condição de auxiliar, mas eu, semente tão dura que Jesus teve que botar num solo muito endurecido, senão não brotava. Então, eu sou muito grato ao solo de Santana. E em Santana do Ipanema nós estamos em julho, e julho tem a tradicional festa de Nossa Senhora Santana. E aí eu me recordo que depois de uns 20 anos que eu não ia, eu me encontrei com um amigo muito querido de Santana, da época da adolescência. E ele disse, e aí, a festa? E eu desligado, eu disse, mas que festa? Ele disse, não me diga que você não foi. Eu disse, não fui para onde? E ele disse, para a festa de Santana. Eu disse, eita, meu irmão, me perdoe, eu vivo tão distante. Mas eu não vivo distante de Santana. Eu vivo distante dessas festividades, uma necessidade minha. Então eu disse assim,
Eu vivo tão distante. Ele olhou para mim e fez assim, uma expressão que vocês não conhecem. Quem era Naninha? E eu disse, meu Deus, e aquilo me incomodou. E eu fiquei incomodado. E eu gosto de equacionar as coisas antes de dormir. E eu estava de noite conversando com os irmãos disse, por que você está tão incomodado? Eu disse, uma besteira. Ele disse, mas o que foi? O seu irmão usou uma expressão, quem era Naninha. Ele disse, mas isso a que se refere? Não é questão que você era de um jeito e agora é de outro? Eu disse, com ironia, mas sim. E ele disse, então agradeça. Porque é ruim se ele dissesse, você ainda é o mesmo. Aí se ele dissesse, aí você estaria em companhia dele e não em nossa companhia. Eu disse, então, muito obrigado e me perdoe. Então, a doutrina espírita não é galardão que nós apresentamos do lado de fora, como um brevet das nossas conquistas tirânicas, ou os nossos certificados, que enaltece a nossa trajetória acadêmica, mas não promove a humildade necessária. Claro que não estamos generalizando. Doutrina espírita é luz que mortifica o homem antigo. É comportamento que nos apresenta diferente a quem nos conhece os antigos hábitos. É trilha renovadora que, para ser trilhada, pede suor e lágrimas. E não muitas vezes, por não termos vivência, não conseguiremos passar eretos e passaremos a condição de mendigos nos arrastando. Mas não importa, nos diz a doutrina dos espíritos, se desgastarmos o corpo, o importante é que o espírito se liberte límpido, para que seja diferente das oportunidades transadas. Nós, espiritistas, assevera Joana de Ângeles, não fomos os cristãos que seguimos Jesus nos dias idos. Fomos os agnósticos, os céticos, ou então aqueles que usamos a toga, que usamos o manto, que usamos a roupagem em prol de nós mesmos e só não vilipendiamos a água cristalina porque não agasalha nódoas, mas voltamos aos nossos reinos tirânicos de sombras e dores. E na acréscimo de misericórdia, Jesus disse-nos, eis, Pedros, que dizem sim e dizem não, que eu joerei ao Pai, trouxe-os à luz da doutrina, que ilumina não as paisagens exteriores, mas os arcanos do teu espírito. E agora, por que te arrependes? Por que tu te detens? Por que tu paras? Segue, pois, ainda que sob lágrimas, e entre lágrimas lembrarás Jesus. E para que tu lembres Jesus, apresentar-te-á ao fim da tua jornada, acicatado por não compartilhar com os erros sociais e seguir Jesus. E seguir Jesus ainda é levar pedradas, porque por enquanto o reino do Cristo ainda não está plenamente lançado no reino dos homens. Muita paz e muito obrigado. Nos perdoe. Irmãos queridos, estes são dias doloridos, porém necessários. O homem alucinado com as conquistas exteriores perdeu a noção e o significado da reencarnação. Então, é obrigação daqueles que se sentem jungidos ao Cristo
o auxílio, o amparo, ainda que a condição de grãos, mas a refletir a luz do Evangelho. Oh, irmãos amados, que oportunidade nos está sendo concedida. Nós que temos os nossos nomes nos livros dos erros, dos equívocos, grafados com lágrimas em outras almas que já compartilharam experiências conosco. Esse instante é a água que tira a nódoa, é o analgésico que balsamiza a ulceração, é a luz que combate as sombras, é pelo sacrifício e pela alegria de servir o pedido de perdão. Irmãos, ainda que açoitados, excluídos, inquiridos, vilipendiados, jungi-vos ao Cristo, para que um dia com Ele nos encontremos, envolvidos, luarizados, ainda que para isso nos desçam pelas faces as lágrimas. Jesus dizia: no mundo tereis aflições. São dias difíceis, dias de aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque se seguirmos Jesus, venceremos este momento tão difícil. Que a paz do Mestre se sedimente em vossas almas. Muito obrigado.